Você já sentiu a necessidade de se comparar com outras pessoas, até mesmo inconscientemente? Hoje, vamos explorar como deixar de lado essas comparações, até mesmo com as maiores figuras espirituais. Vamos abrir as portas para uma paz profunda e para a verdadeira liberdade interior. Portal Quinta Dimensão, mensagem canalizada. M.A. Ananda Moyi, País, França. Aproveite para inscrever-se no canal, para continuar recebendo as próximas canalizações dos nossos irmãos de outras dimensões. Aproveite para deixar seu comentário e seu like. Vocês vivem exatamente a mesma coisa. Então, é claro, em meio à personalidade, há sempre uma tendência a querer comparar, mesmo de maneira quase inconsciente. Ousar comparar-se ao Cristo, ousar contrapor-se ao Buda ou a um dos místicos mais recentes tendo vivenciado a liberação. Vocês devem superar isso. Ou seja, nada há a comparar, nada há a contrapor. Há apenas que ser o que nós fomos, todos nós, e o que nós somos, todos nós. Aceitar isso é a maior das humildades e das simplicidades. Isso não é se rebaixar nem se elevar, é colocar-se no lugar correto, que é aquele do amor e da luz. Eis ao que esse período final, esses tempos de basculamento e de estrondo, abrem para vocês. Alguns de vocês começaram a vivê-lo já há muitas semanas, ou mesmo, para alguns de vocês, desde o aparecimento da onda da vida. Mas o que era um entusiasmo à época, o que podia ser definido como um êxtase novo, uma beatitude nova, tornou-se, eu diria de algum modo para aqueles de vocês que vivem isso desde o início da onda da vida, um hábito, ou, se vocês preferirem, uma segunda natureza que se torna sua verdadeira natureza. Então, naquele momento, vocês irão ajudar esse corpo seguindo o que ele diz. Não para explicar, mas para bem verificar, por vocês mesmos que, se por exemplo vocês adotarem tal conduta e vocês sofrerem, cabe a vocês modificar essa conduta. Ajustem-se ao que lhes diz o corpo, porque nesse momento, o corpo é vivificado pelo espírito e não mais apenas pela alma. Isso é a ilustração tanto dos processos vibratórios como dos processos de sua própria consciência, como da própria consciência. Se nós tanto insistimos sobre a humildade, significa que vocês poderão bem facilmente constatar, por vocês mesmos, que se vocês saírem da humildade, então o processo de paz, de beatitude, o processo de Shantinilaya, se afasta de vocês. Então, vocês terão uma testemunha, cada vez mais segura, cada vez mais formal, até mesmo do que vocês vivem, não através do que vocês creem, não através do que vocês veem, isso mesmo com a visão etérea, mas muito mais simplesmente, no momento em que ocorrer alguma coisa, vocês estão em paz ou não? Vocês estão em beatitude ou não? É dessa qualidade, dessa quantidade de beatitude ou de paz que vocês podem não se julgar, medir-se ou comparar, mas sim beneficiar-se ao máximo do afluxo da luz e crescer, sempre, mais em paz e em beatitude, até viver Shantinilaya. Shantinilaya que irá lhes permitir a um dado momento, tal como definiu Maria, iluminar tudo o que era histórico, iluminar, sem qualquer dúvida possível, a eternidade que vocês são, além da crença e além das vibrações, além mesmo dos processos históricos desse mundo. Isso é o que lhes promete essa última reversão da alma coletiva da Terra, o fim das linhas de predação, a liberação da Terra e a liberação de vocês. Estão aí, portanto, alguns pensamentos que eu tinha que submeter a vocês a fim de verificarem, por vocês mesmos, o que vocês estão vivendo. Se houver em vocês interrogações referentes a essa reversão da alma, a esse basculamento ou a esse estrondo, da alma coletiva como da sua, referentes ao que eu acabo de falar e que não teria sido falado em outros lugares, senão eu me permitiria ali remetê-los, eu os escuto. Pergunta: quando a alma é infundida pelo espírito, as emoções ligadas aos hábitos das linhas de predação saem sozinhas. Sim, vocês não têm que ali se opor, vocês não têm que ali se contrapor, mas muito real e concretamente, que permanecer. Tranquilo e deixar a luz agir.
vocês nada podem sozinhos, porque qualquer ação por vocês mesmos, doravante, apenas irá decorrer, em última análise, da ação do que pode restar do hábito da alma voltada para a matéria. Quando a alma se volta para o espírito, o que lhes parecia anteriormente um esforço ou uma necessidade, torna-se natural e espontâneo. Eu tomei o exemplo da alimentação porque ele é flagrante. Até agora, vocês tinham necessidade de comer para subsistir, para viver, para continuar a fazer funcionar esse corpo. E um dia, isso desaparece, ou seja, essa alimentação, no sentido em que vocês a compreendem, não é mais tão indispensável nem necessário como antes, ou mesmo, até mesmo, com efeitos contrários. Isso significa que vocês se alimentam real e concretamente da luz, porque a alma não está mais cortada do espírito. Naquele momento, lembrem-se de que vocês nada têm que decidir ou que agir, mas muito mais, ter essa fé total e absoluta na luz, em sua ação, como em suas resoluções referentes a seus problemas, se houver. Mas lembrem-se também de que enquanto a personalidade estiver à frente, se eu puder dizer, ela irá justificar sempre sua necessidade de ação e de reação, sua necessidade de manifestar emoções para se sentir viva. Isso não é, de qualquer maneira, a mesma coisa quando o espírito infunde a alma e o corpo. Pergunta: quando a alma é infundida pelo espírito, as emoções ligadas aos hábitos das linhas de predação saem sozinhas? Sim, vocês não têm que ali se opor. Vocês não têm que ali se contrapor, mas muito real e concretamente que permanecer tranquilo e deixar a luz agir. Vocês nada podem sozinhos, porque qualquer ação por vocês mesmos, doravante, apenas irá decorrer em última análise da ação do que pode restar do hábito da alma, voltada para a matéria. Quando a alma se volta para o espírito, o que lhes parecia anteriormente um esforço ou uma necessidade, torna-se natural e espontâneo. Eu tomei o exemplo da alimentação porque ele é flagrante. Até agora, vocês tinham necessidade de comer, para subsistir, para viver, para continuar a fazer funcionar esse corpo. E, um dia, isso desaparece, ou seja, essa alimentação, no sentido em que vocês a compreendem, não é mais tão indispensável nem necessário como antes, ou mesmo, até mesmo, com efeitos contrários. Isso significa que vocês se alimentam real e concretamente da luz, porque a alma não está mais cortada do espírito. Naquele momento, lembrem-se de que vocês nada têm que decidir ou que agir, mas, muito mais, ter essa fé total e absoluta na luz em sua ação, como em suas resoluções referentes a seus problemas, se houver. Mas lembrem-se também de que, enquanto a personalidade estiver à frente, se eu puder dizer, ela irá justificar sempre sua necessidade de ação e de reação, sua necessidade de manifestar emoções para se sentir viva. Isso não é de qualquer maneira a mesma coisa quando o espírito infunde a alma e o corpo. Pergunta: é a mesma coisa quando somos confrontados com uma situação ambiental violenta? Bem amada, por que será que Cristo disse, ofereça a outra face? Há nisso um dos maiores mistérios. Aquele de vocês que está na personalidade irá achar isso muito razoavelmente, perfeitamente estúpido. Não se resolve um problema deixando o problema se instalar ou se manifestar. Porém, existe uma outra realidade por trás disso, mas que necessita, ao mesmo tempo, de uma imensa coragem e de uma imensa humildade. Não é o pedido para a luz, mas é a fé na luz que vai permitir a solução. Além de saber se um acontecimento que ocorre em sua vida, mesmo muito violento, está ligado a uma consequência de qualquer passado, de uma resistência à luz, de você ou das próprias consequências ou de uma outra pessoa. Vá além disso. Faça a experiência de ver por si mesma se a luz resolve o que há para resolver. Evidentemente, se não existir previamente o processo vibratório tendo sido vivenciado durante esses anos, se o acesso ao despertar ou à liberação não tiver ocorrido, jamais a luz irá intervir. Por outro lado, a partir do momento em que houver abertura, real e vivenciada, no corpo, pelos diversos sinais que vocês conhecem talvez há anos,
Então, não há qualquer obstáculo para a resolução da luz. A personalidade será sempre confrontada com as oscilações e as reações. Mas lembrem-se, como lhes disse Snow, de que os elementos, mesmo ruidosos ao lado de vocês, nada poderão contra vocês. Mas, por outro lado, eles podem dissolver a personalidade completamente. NDR. Ver em particular as intervenções de Snow de 1º de setembro e de 18 de outubro de 2012. 5. E se você estiver, inserida na consciência da personalidade, você vai chamar isso de violento. Você vai chamar isso de injustiça. Vocês vai chamar isso de sofrimento. Em resumo, aí também, tudo depende do lugar onde você estiver. Para retomar nossas experiências que lhes contamos quanto a nós, estrelas, ou ainda, se vocês tomarem os modelos ditos históricos, quem pode dizer que mesmo Cristo não foi confrontado com a violência e com a maior das violências que é o sofrimento? Ele refutou naquele momento. Mas que peso representa esse sofrimento, aquele de Cristo, a não ser para a personalidade e para aqueles que confinaram esse sofrimento como um meio de liberação? O sofrimento não é um meio de liberação. Ele é um meio de se encontrar frente a seus próprios limites, aqueles desse corpo de carne. Mas vocês não são esse corpo de carne. Vocês absolutamente nada são do que vocês percebem. Descobrir isso não é uma crença, nem mesmo uma experiência. É descobrir a morada da paz suprema. Nenhuma circunstância exterior pode vir alterar aquele que vive Shantinilaya. Que isso seja o fim de seu corpo, como o fim do mundo, como o fim de uma relação, ou como a pior das violências. Nada pode alterar Shantinilaya. A violência, o sofrimento, são apenas a expressão do desconhecimento do que vocês são, mesmo isso não sendo propriamente falando sua culpa. Porque não há culpa. Apenas existe culpa do ponto de vista da personalidade ou da história. Mas o que você é, de toda a eternidade, jamais se moveu. Como o que jamais se moveu, que sempre esteve aí, poderia ser afetado por qualquer coisa referente à sua vida ou esse mundo? A diferença está aí. Aquele que é Shantinilaya não é mais vítima do jogo desse mundo. Não é mais vítima de todas as ilusões e de todas as atrações e ilusões desse mundo. Ele se recolocou ele próprio pela consciência e pela aconsciência entre o Alfa e o Ômega. E ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não para ser seguido, não para ser imitado, mas simplesmente para dar testemunho da luz. Existe uma predisposição da alma, isolada do espírito e voltada para a matéria. É uma busca de sentido, uma busca de explicação. Que essa explicação e esse sentido se refiram ao que é visível e aparente. Mas isso diz respeito a um nível de realidade. Quando a alma está voltada para o espírito, quando o início da ação da luz, visando o fim do eixo atração-visão, começou a trabalhar, a reversão da alma criou, não uma indiferença, não uma insensibilidade, mas realmente uma transcendência. Ou seja, você não é mais dependente das circunstâncias, violentas ou amenas de sua vida, das relações, dos diferentes aspectos de sua vida. Você não é mais dependente, senão da luz que você é. Irmãs e irmãos na humanidade, o que mais eu posso lhes desejar, senão viver a paz suprema e viver essa beatitude? Não busquem isso como uma fuga. Não busquem como um meio, através disso, de se extrair de um problema. Porque no espírito não há problema. No espírito há a totalidade da felicidade. Então vivam isso. Busquem o reino dos céus. Todo o resto irá se estabelecer para vocês. Tenham essa fé que supera amplamente a crença. Não em um Salvador, não em uma identidade histórica, não seguindo alguém, mas na certeza do amor e da luz. Não como uma crença, mas realmente para viver a transmutação da alma e sua dissolução. Nessas palavras, deixe-me colocar o amor, aí onde ele está, em seu coração. Até logo.